A aula de hoje irá falar sobre o feudalismo. Eu sou o professor José da Costa e o canal é História em um Instante. Desde já, vai aí na nossa ampulheta, que é o símbolo do nosso canal, clique nela, porque você vai se inscrever, ok? Ajuda o canal a crescer, se inscreva e compartilhe o vídeo. Feudalismo, o que foi o feudalismo? Foi um modo de produção, sistema social, econômico e político que ocorreu na Idade Média durante séculos, cuja base e fundamento era o feudo, a terra, o bem de importância. Como surgiu o feudalismo? Basicamente falando, fazendo aqui uma síntese, ele vai surgir aos poucos, quando o Império Romano do Ocidente vai se fragmentando, surgimento do Comitatus, que era um grupo de guerreiros que era chefiado por um guerreiro-chefe, Comitatus. Essa relação de fidelidade entre guerreiro e os seus subordinados, com a ruralização lá na Idade Média do Império Romano do Ocidente, em que as pessoas foram da cidade para o campo, a chamada ruralização. Vou deixar na tela final o meu vídeo Queda do Império Romano para você entender melhor. Aí surgiu o colonato, que era uma porção de terra cultivada por um colono que tinha uma certa relação de dependência e fidelidade com aquele senhor. Também lá no Império Carolíngio, lá pelo século IX depois de Cristo, o Carlos Magno divide o seu império, né, na parte ocidental do Império Romano, já fragmentado pelos bárbaros que caiu. O Império Bizantino durou ainda séculos. E veja aí meu vídeo Império Bizantino, vou tentar deixar no card ou na tela final. Então, o Carlos Magno, ele divide seu reino em condado, dá terras a condes, a marqueses, a condes, a duques, ducado. E esses indivíduos, quando Carlos Magno morreu, o seu império se fragmentou, o Império Carolíngio, lá pelo século IX depois de Cristo, as terras foram se fragmentando, os condes, os duques, os marqueses. Duque era aquele indivíduo que ficava próximo ao rei, um ducado. O marquês, próximo à fronteira, às marcas. E o conde com o condado, era menor do que havia duque, marquês e conde. Eles foram ganhando espaço, ganhando poder, então foi se fragmentando aí a Europa ocidental. Aí surgiu o feudalismo, que tem como marca a ascensão cada vez maior do cristianismo, a igreja como a maior senhora feudal da época, dona de terras, que conseguia terras através de doações e também através da morte dos seus clérigos, que tinham terras, mas que não tinham herdeiros, e ficava tudo para a igreja. Então aí a igreja, forte presença na Idade Média. Eu convido a você a assistir meus vídeos sobre mulheres que fizeram história. E como nesse contexto, muitas mulheres foram protagonistas da história, aí combatendo a misoginia. Então surge aí o senhor feudal, o suzerano e o vassalo. O que era isso? O suzerano era o senhor que concedia terra a um determinado vassalo. Aquele vassalo tinha obrigações com o seu senhor, tinha uma relação de obrigações, de fidelidade. Havia uma cerimônia chamada de homenagem, em que o suzerano concedia uma espada ou um anel ao seu vassalo, e uma relação de dependência e obediência. Aí nas guerras, por exemplo, o vassalo, eles davam sustentação militar ao seu suzerano. Nesse contexto, temos aí os que oram, que é os clérigos, né? Papa, bispos, abades. Temos os que lutam, que são os nobres guerreiros, e temos os trabalhadores, os servos. Então havia aí uma divisão hierarquizada, em que servo não se tornava nobre, em que nobre não se tornava servo, era tudo hierarquizado. E temos também os impostos, né? A corvéia, que era 3 dias de trabalho gratuito para o senhor, que o servo trabalhava, a talha,
que era grande parte do que produzia, 30% ou 40%, para o céu produzia para o seu senhor. Havia os dízimos também, as banalidades, em que o servo poderia usar um moinho, por exemplo, do senhor, mas tinha que pagar por isto. Então eis aí a estrutura da sociedade feudal, o feudalismo que perdurou durante muito tempo, durante muitos séculos, na Idade Média, na parte da Europa ocidental. O Instagram do professor está aí na descrição e você compartilha o vídeo, porque o objetivo do canal é compartilhar o conhecimento. Você aí do ensino médio, do ensino fundamental, vá compartilhando com seus colegas o vídeo e visitem nossas playlists. São mais de 200 vídeos com história geral, história do Brasil, filosofia, imperadores romanos, mulheres que fizeram história. Ajude o canal do professor José da Costa e ajude você mesmo, porque você vai, em tempo de terra plana, em que muitos dizem que a terra é plana, você vai difundir o conhecimento científico. Um abraço, até o próximo vídeo.